Bom, minhas caras e meus senhores, eu quero agradecer muito e encarecidamente a vossa atenção, a vossa disponibilidade para me fazerem companhia um bocadinho aqui nesta noite de quarta-feira. E quero começar por agradecer a algumas pessoas que estão aqui que não são filiadas no partido, ao contrário de todos os outros jantares que são só para militantes do partido com cotas em dias. Nós não enchemos salas com gente que não é do PSD. Nós hoje abrimos uma exceção para gente que quis colaborar connosco, gente da sociedade civil, ajudando-nos a preparar as linhas mestras de um programa que vamos apresentar aos militantes no dia 12, em forma de moção a apresentar ao Congresso do Partido. Quem pensava que nós não tínhamos programa de governo, enganou-se, porque no dia 12 vamos apresentar as linhas mestras militantes do partido e não militantes do partido, que provaram uma vez mais que a sociedade civil, ao contrário do que se dizia, não estava de costas voltadas para o PSD. O PSD é que estava de porta fechada para a sociedade civil, e esta candidatura provou que se pode abrir a porta a todos os que queiram colaborar connosco para podermos correspondermos às ambições da população brasileira. Para eles, os poucos que aqui estão, eu quero reconhecidamente agradecer a colaboração que todos deram, e creio que são ideias que vão triunfar num futuro programa que nós vamos apresentar para o governo, se Deus quiser, da nossa região autónoma da Madeira. Minhas senhoras e meus senhores, e agora para os militantes do partido. Eu desde há 40 anos que vou aos adros das igrejas, vou acima dos muros, sempre a pedir o voto para companheiros meus. Pedi votos para presidentes de junta, pedi votos para presidentes de Câmara, pedi votos para presidente do Governo, pedi votos para deputados da Assembleia Regional. Chegou a hora, 40 anos depois, de pedir o voto para mim. Desculpem-me. Desculpem-me, as senhoras e os senhores, vou ter que falar um bocadinho de mim, porque não vão ser os outros companheiros meus, adversários nesta disputa, que vão falar de mim. E se falarem não vai ser bem. E por isso tem que ser eu a falar de mim. Minhas senhoras e meus senhores, eu pus duas condições para me candidatar a presidente do partido. Uma primeira, que tivesse um apoio expressivo dos militantes por toda a região. Isso aconteceu muito rapidamente. Uma segunda, que o presidente do partido não se recandidatasse. Eu não fazia para mim sentido candidatar-me contra aquele que tinha sido o meu presidente e era o meu presidente do governo. E isso só aconteceu mais tarde do que as pessoas pensam. Só em abril deste ano, quando jantamos juntos e olhos nos olhos, ele me disse que não se recandidatava. Parti então para esta candidatura, mas parti mais tarde do que outros. E já não pude inscrever militantes, porque em abril já não se podia inscrever militantes para votar. Parti em muita desvantagem. E para isso, como recuperar o tempo? Recuperei o tempo conversando com todos os militantes à volta da ilha. Todos os dias. Fui a todas as freguesias da região. Ontem fiz a 48ª na Ponta do Pargo. Não parei um minuto e pedi a todos os militantes que acreditassem no nosso projeto, na bondade da nossa ideia, na bondade do nosso projeto, sobretudo no projeto social-democrata que defendemos, e esperamos que ao longo da região todos os militantes que nos ouviram enchendo as sedes do partido sejam os porta-vozes para outros militantes, para garantirem que o nosso projeto poderá ser um projeto vencedor, apesar de não ter inscrito militantes e apesar de ter começado muito mais tarde do que os outros. Minhas senhoras, meus senhores, há quem
pense legitimamente que o aparecimento de muitos candidatos pode levar o PSD a parecer dividido. Pois neste momento até que pode parecer. Mas, minhas senhoras e meus senhores, a raiz da unidade está nesta candidatura. Porque é nesta candidatura que estão os militantes do PSD, todos com vontade de, depois disto, unirmos-nos para enfrentarmos os verdadeiros adversários que nós temos, que estão lá fora, que são os partidos da oposição. Percorri a ilha e por todo o lado me disseram: nunca viram sedes tão cheias como agora. Nunca ouviram tantos militantes com vontade de participar. Nunca viram tanta gente com vontade de dar o seu contributo. Eu fico feliz por ter ajudado a que o PSD neste momento tenha tanta gente como tem agora neste jantar aqui no Funchal, a de querer colaborar, a querer decidir, a querer ajudar o futuro da nossa região. Agradeço a todos por isso. E podem ter a certeza, as senhoras e os senhores, que podem contar comigo para isso. Eu quero formar comissões políticas conselhias em todos os concelhos, para que todos os concelhos tenham a sua voz, para que todos os concelhos saibam como defender os seus interesses, para não ser o Funchal a mandar nos concelhos e ser os concelhos a dizerem ao Funchal o que lhes diz respeito e como deve ser as pessoas a escolher e as pessoas a serem escolhidas, seja para a Assembleia, seja para as câmaras, seja para o que for. Eu quero um partido descentralizado. Eu não posso defender a autonomia em relação a Lisboa e não defender a autonomia dentro da minha região em relação aos concelhos todos. As pessoas que falam em aproximar os eleitos dos eleitores estão muito certas, mas é preciso passar das palavras aos atos. E eu quero, e já propus, e já comecei a conversar com os partidos da oposição, por forma a que a lei eleitoral mude já rapidamente, para que não haja, como neste momento, uma lista que vão 40 barões e baronesas atrás do líder do partido e nós não sabemos quem representa, quem defende e o que defende na Assembleia Legislativa Regional. Eu quero gente que represente cada concelho da região. Eu quero gente que defenda as suas gentes. Eu quero gente que defenda os problemas de cada concelho e que as pessoas de cada concelho saibam a quem se dirigir para pedir contas e não seja como agora, que ninguém pede contas a ninguém, porque ninguém sabe, os deputados ou não, de onde é que são ou não, ninguém sabe por onde é que foram eleitos, nem a quem pedir responsabilidades. Comigo, em presidente do partido, os deputados vão ser eleitos pelos seus concelhos, vão ter responsabilidades em relação a cada local e vão responder perante as pessoas de cada concelho, porque é assim que se aproximam os eleitos dos eleitores e não como agora, que cada um faz o que quer e parece que é eleito a reboque do líder, parecendo roubar, entre aspas, os lugares que deviam ser daqueles que representam as diversas localidades. Fala-se muito em mudar. Eu quero mudar também. Eu quero mudar tudo o que houver para mudar. Mas eu quero que se respeite o passado histórico. Um passado histórico que foi construído por todos nós. Um passado histórico que foi construído ano a ano. Por aqueles que foram presidentes de junta, presidentes de Câmara, membros do Governo, deputados à Assembleia e até mesmo por aqueles que se limitaram só a deitar o voto na urna, ajudando o PSD a ser governo nestes anos todos e a mudar a maneira como mudou. Eu quero mudar tudo o que houver para mudar, mas quero que se respeite o legado histórico que é património deste partido e de todos os militantes deste partido. Não aceito que se ofenda e que se ponha em causa tudo o que nós todos conjuntamente construímos pela Madeira e a bem da Madeira. Minhas senhoras e meus senhores, eu quero um partido com gente competente. Os problemas por que passa a Madeira e o mundo precisam de gente competente. Eu não quero os amigos, não quero os conhecidos,
Eu quero gente competente à frente de cada área para darmos a volta a isto. E tenho comigo, felizmente, uma equipa cheia de gente capaz e competente que pode efetivamente dar a volta a isto, com muita experiência, com muita competência e com muita capacidade, como outros não têm, e nós temos, felizmente, como hoje aqui estamos a mostrar, com esta quantidade de gente, de qualidade, está aqui hoje connosco. Mas eu quero depois de todos discutirem ideias diferentes dentro dos centros do partido, dentro dos órgãos do partido, partamos lá para fora, todos unidos, em torno da bandeira que nos orgulha, que leva consigo o projeto social-democrata, em que todos acreditamos e que vai triunfar mais uma vez, se Deus quiser, com a ajuda de todos, já, em outubro de 2015. Que este partido seja de novo o partido porta-voz dos anseios, das ambições, das legítimas ambições, das pequenas localidades, das pequenas freguesias, das grandes freguesias, dos concelhos, como já foi no passado. Eu quero que este PSD volte a ser o porta-voz de toda esta gente. E quero, por fim, que este PSD comece a falar claro, comece a falar de coisas que as pessoas entendam, comece a falar de coisas que tenham a ver com a vida das pessoas e não fale de coisas difíceis que não têm nada a ver com o dia-a-dia de cada um, nem com as dificuldades que cada um passa neste momento. Eu quero um partido que fale claro e que as pessoas o entendam. Minhas caras e meus senhores, este é o programa do partido. Parece fácil. Pois é, com muita determinação, com muita organização, modernizando tudo o que tivermos para modernizar. Não podemos fazer tudo igual há 40 anos. O mundo mudou e temos que acompanhar o mundo, adiantando e apresentando novas ideias que tenham a ver com a modernização e com o acompanhamento dos novos tempos. Minhas senhoras e meus senhores, eu estou cá há 40 anos, apesar de parecer um rapaz novo. Eu pintei, não percebo estes reizinhos, mas eu reparei quem ri e depois vou ter uma conversinha. Eu pintei o cabelo para me parecer mais responsável e poder candidatar-me a presidente do partido. Já estou cá há 40 anos. E foi fundador da JSD, o seu filiado número 1, e depois fui sendo muita coisa, fui para Lisboa, fui vice-presidente nacional da JSD, fui deputado da Assembleia da República, pouca gente sabe, por pouco tempo é certo, mas fui na altura o mais novo deputado da Assembleia da República de então, e depois vim para a região, onde fui presidente da JSD e fui para o Parlamento Regional. Tive 16 anos no Parlamento Regional. Uma vergonha, mas quem conhece o Presidente do Partido, o nosso Presidente, sabe que quando uma pessoa corre bem num determinado sítio, ele nunca mais a tira de lá. E, portanto, foi o que aconteceu comigo. Fui ficando 16 anos no Parlamento. Eu não vos vou dizer tudo o que fiz durante estes 16 anos, porque adormeciam aqui. E vou dizer só uma coisa que fiz que me orgulha muito e que tem sido escondido nas gavetas, porque fui este vosso companheiro que teve particular intervenção nesse processo, mas eu quero repartir com todos os militantes do meu partido e este é mais um momento para o fazer. Em 1999, 25 anos depois da Revolução, já os Açores tinham um estatuto definitivo, isto é, a nossa lei fundamental, e a Madeira ainda tinha um estatuto provisório. Fruto do radicalismo que imperava entre as forças políticas aqui na região, e então o presidente do partido pediu-me que desafiou-me para que fizesse um estatuto. Eu fiz um estatuto dos mais avançados, que é hoje considerado dos mais avançados que há em termos de autonomia. E o presidente não acreditava nada que perante as forças da oposição que tínhamos, que se conseguisse passar nem sequer o primeiro degrau, que era aqui na Assembleia Legislativa Regional. Pois, depois de muitas conversações, depois de muitas discussões, depois de muitas trocas de argumentos, nós conseguimos fazer aprovar na Assembleia Legislativa da Madeira o Estatuto Político Administrativo dos mais avançados que se
conhece, por unanimidade entre as forças da extrema-esquerda até as forças da direita, sem que ninguém pudesse ou pusesse qualquer obstáculo à sua aprovação. Tivemos que ir depois à Assembleia da República, discutir com os líderes nacionais, os líderes parlamentares nacionais. Tivemos muitas discussões, perdemos muito tempo, mas felizmente assistimos a um momento histórico, que foi a Assembleia da República aprovar esse estatuto também por unanimidade, mas dessa vez com os deputados da República todos de pé e a dar palmas à nossa lei fundamental. Isto é inédito, é património do PSD, deve contar. Deve constar a letras de ouro gravado na história da autonomia, porque é de facto um caso inédito e que provavelmente jamais acontecerá. Eu quero repartir convosco, militantes do partido, o mérito desta conquista da autonomia, porque ao fim e ao cabo foi o PSD que liderou este processo e foram os militantes do PSD que me deram força, confiaram em mim para que isto viesse a acontecer. Minhas senhoras e meus senhores, depois destes anos no Parlamento, na altura, alguns dos apoiantes de uns candidatos que agora concorrem contra mim diziam: o João tem jeito para o Parlamento, pena que não tenha muita experiência executiva. Quis o destino que a sucessão, ao contrário do que eles pensavam, não acontecesse naquela altura. E eu juntei à experiência parlamentar agora 14 anos como vice-presidente do Governo. Vamos a ver que experiência, que falta de experiência me vão acusar agora, porque cá estarei eu para repostar, se for caso disso. Minhas senhoras e meus senhores, há quem diga, com extrema ousadia, a barbaridade de que de 2000 a 2014, exatamente o ano que eu entrei no Governo, até este que eu continuo no Governo, o ano que eu entrei no Governo e que se calhar outros gostariam de ter entrado para o meu lugar, dizem que foram anos horrorosos para a região autónoma da Madeira. Nada mais falso, minhas senhoras e meus senhores. Há dois períodos, um de 2000 a 2008, outro de 2008 a 2014. De 2000 a 2008, ao contrário do que se diz por aí, foram anos extraordinários para a região autónoma da Madeira. Foram anos onde se fez mais obra pública. Foram anos onde se cresceu mais. Ultrapassamos os 100% da média comunitária e passamos a ser considerada uma região já desenvolvida da Europa. Foram os anos de maior desenvolvimento. Foram anos que se chegou a ter situações de 2% e 3% de desemprego, o que tecnicamente é considerado de pleno emprego. E cereja em cima do bolo, minhas senhoras e meus senhores, esqueceram-se que em 2007, depois de 30 anos de desgaste do Governo, de desgaste natural no Governo, nós tivemos a maior votação de sempre no PSD, tivemos mais de 90 mil madeirenses em 2007 a votar no PSD, e não era porque estavam chateados com o PSD, não eram porque estavam chateados com o Governo, é porque a governação correspondia às suas expectativas e era porque o PSD dava resposta àquilo que eram as respectivas ambições do nosso eleitorado. A crise começou nos Estados Unidos, foi até a Europa, atingiu os países menos desenvolvidos da Europa, Portugal, Grécia, Espanha e naturalmente as suas regiões mais pequenas, como a Madeira e os Açores. Mas mesmo assim, mesmo com essa austeridade, que começa com a troika, que não foi a gente que a pediu para Portugal, e depois com este governo, que continua com esta política de austeridade que impede sobre todos os portugueses, causando-lhes tantas dificuldades, mesmo assim, deixem que vos diga, e vos dê 2 ou 3 exemplos, deste período de grandes dificuldades, como este vosso companheiro não deixou de tentar ajudar a Madeira e os madeirenses sem querer aparecer ou sem ter direito a aparecer nas primeiras páginas dos jornais. Este ano acabou o quadro comunitário de apoio. Isto é, as ajudas comunitárias acabaram em 2014, este ano. Como passamos a ser uma região já desenvolvida da Europa,
estávamos na expectativa de perder 80% dos fundos ou das ajudas comunitárias. Pois fui para Lisboa durante um ano, reunir com todos os secretários de Estado durante um ano, uma vez por mês, até que consegui convencer o Governo da República da injustiça dessa eventual perda, da bondade das nossas reivindicações e finalmente conseguimos que o Governo da República levasse uma proposta para Bruxelas que fosse de acordo com as nossas pretensões. Há pouco tempo esteve aqui na Madeira o Ministro Poiás Maduro a dizer que de 2014 até 2020, seja qual for o Governo, seja qual for o Presidente do Governo, nós vamos receber 844 milhões de euros de ajudas comunitárias. E, minhas senhoras e meus senhores, isso deve-se à negociação que nós fizemos. Não perdemos nada em relação ao que estava previsto perdermos e vamos continuar a ter ajudas para a agricultura, para a economia, para a internacionalização das empresas e para todas as áreas como a Madeira precisa cada vez mais, porque passa exatamente por grandes dificuldades. Minhas senhoras, já apoiamos mais de 2.500 empresas, impedindo assim que fechassem as portas, impedindo assim que aumentasse o desemprego, impedindo assim que aumentassem os problemas em casa das pessoas, nas suas famílias e por todo o lado. Eu digo mais uma coisa, para que essas empresas tivessem apoio, precisaram de assinar que não podiam despedir nenhum trabalhador. E como nessas mais de 2.500 empresas têm mais de 15.000 trabalhadores, nós podemos dizer com muita satisfação que contribuímos para manter mais de 15.000 postos de trabalho e não aumentar o desemprego, porque já chega o que existe e não queremos mais ninguém a passar por essa difícil situação. Deixem-me que vos dê mais um exemplo e o último exemplo deste tempo de governação que não foi fácil. Quando aconteceu o trágico momento do 20 de fevereiro, que nos tirou tantas vidas a nossos conterrâneos, que trouxe tanto prejuízo a tanta gente, tanta insegurança, tantas noites de insónia, sobretudo no Funchal, na Ribeira Brava, e mais em alguns concelhos, mas em menor dimensão, enquanto que alguns tiravam fotografias para as primeiras páginas dos jornais, este vosso companheiro foi para Lisboa 3 dias depois negociar com um governo que nos era hostil, que não falava connosco, com um primeiro-ministro que não tinha relação nenhuma connosco, e ainda bem, digo eu hoje, e 3 ou 4 dias depois, cheguei aqui à Madeira com o Secretário de Estado da Economia e fechei o que se chamou a Lei de Meios, que tinha 1.000 milhões de euros dentro para fazer face a todos os estragos, para fazer face a toda a tragédia, como estamos a resolver por todo o lado onde as senhoras e os senhores se deslocam. Seja na Ribeira Brava, onde fazemos a maior obra do país neste momento, que é a Ribeira da Ribeira Brava. Seja no Funchal, com os assuntos, com os ribeiros, a montanha, em Santo António, em São Roque e por todo o lado. Seja na Baixa do Funchal, que, minhas senhoras e meus senhores, depois de ter alargado a Sá Carneiro para 4 faixas, ter feito a Praça do Mar, ter agora inaugurado com o Presidente do Governo São Lázaro, ter feito a Praça do Povo, ter reconstruído ou requalificado a Praça da Autonomia, ter requalificado até São Tiago, eu pergunto às senhoras e aos senhores se não é motivo de orgulho para todos nós termos mudado a nossa capital para ser hoje uma capital que orgulha todos os nossos conterrâneos pagados com o povo. Tragédia na vitória do nosso povo e a nossa cidade numa das capitais mais bonitas do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, quem disse mal que engula, quem disse mal que se esconda, porque nós, militantes do partido, temos muito orgulho do que fizemos pela cidade do Funchal. Minhas senhoras e meus senhores, este novo ciclo não significa só mudar de líder. Um líder carismático, que construiu este partido,
liderou a nossa batalha autonómica e fez da região o que ela hoje. Significa mais do que isto. Significa que nós vamos ter que mudar de vida. O partido vai ter que mudar de vida. Nós temos que ser solidários. Nós temos que ser voluntários. Nós temos que ter em atenção, nesta nova altura da vida do mundo, e particularmente de Portugal e da Madeira, temos que ter muita atenção, muito carinho pelas pessoas que mais precisam, pelas pessoas que tiveram menos sorte, pelas pessoas que têm mais dificuldades. Nós temos que ter muito em atenção. Os mais velhos que nesta altura da vida, em vez de gozarem do bem-estar merecido e que mereciam, veem cortados as suas possibilidades financeiras por uma austeridade madrasta que ninguém compreende. Temos que olhar para os mais novos que precisam ter expectativas e esperança no futuro, e quantas vezes estão em casa sem terem respostas e sem verem aparecer a luz no fundo do túnel. Nós temos que ter atenção a tantos pais que deram tanto de si para ajudar tantos filhos a tirarem os seus cursos ou a estudarem, e hoje veem os pequenos em casa sem poderem constituir família e seguir o seu rumo, tendo a possibilidade de ter esperança no futuro. Nós temos que olhar para tantos desempregados que têm atrás de si tanta gente que precisa de ajuda e da nossa ajuda. Nós temos que olhar até para os empregados que, perante tanta austeridade, ficam fazendo contas perante tantas dificuldades no fim do mês. Minhas senhoras e meus senhores, este partido tem que ser solidário. Este partido tem que ser voluntário. Este partido tem que ser para pessoas que pensam mais nos outros do que em si próprias. Este partido não pode ser jamais para pessoas que pensam nos seus negócios, nos seus tachos, nos seus interesses. Isto tem que ser um partido para pensar nos outros. Comigo, em presidente do partido, este partido vai mudar de vida. Este partido tem que mudar de vida. Para que daqui a um ano, quando formos a eleições, o eleitorado acredite que nós mudamos de vida. O eleitorado acredite que nós somos o partido que é solidário com quem precisa. O partido que é voluntário. Um partido de gente boa que está pronta a ajudar o próximo. Minhas senhoras e meus senhores, há quem defenda, acho que todos defendem, aliás, eleições antecipadas logo a seguir às eleições internas do partido. Fiquei sozinho a defender o não a eleições antecipadas. Mas mais vale sozinho do que mal acompanhado, neste caso. Eu explico porquê. E não tenho uma só razão. Tenho várias. A primeira das quais tem a ver com isto. Um partido com uma disputa eleitoral interna como esta, fazer eleições regionais logo a seguir, sem sarar feridas, sem tocar a reunir, sem ter tempo para unir o partido e unir as hostes, sem ter tempo para partirmos para eleições todos unidos e fortes como é preciso, pode ser do interesse particular de alguns, mas não é do interesse do PSD da Madeira, nem dos militantes do PSD da Madeira que querem ganhar as eleições. Mas há mais. A oposição quer eleições antecipadas. Então eu vou querer o mesmo que a oposição? A semana passada ouvi os líderes do Partido Socialista e do CDS a dizer que querem eleições antecipadas. Ora, agora já são 7 ou 8 a querer eleições antecipadas. Pois eu não quero eleições antecipadas, porque o que a oposição quer não é exatamente o que o PSD quer. E eu tenho que defender os interesses do PSD para podermos ganhar as eleições em outubro de 2015, na data certa, contra os partidos da oposição. Mas há mais razões. Neste momento, a saturação da sociedade portuguesa perante este governo, que infelizmente tem o PSD também lá, é grande. As medidas de austeridade que impendem sobre todos
tornam a vida dos portugueses todos muito difícil. Querer fazer eleições agora, nesta altura, é querer provavelmente perder eleições. Eu quero fazer eleições em outubro de 2015, porque nessa altura vão haver eleições para o Governo da República. E as senhoras e os senhores sabem como eles são. Quando são candidatos, tornam umas medidas mais suavizantes, mais simpáticas, mais agradáveis. E é nessa altura que eu também quero fazer eleições para ganhá-las claramente aos partidos da oposição. Mas há mais uma razão, e muitas poderia fazê-los perder tempo. Há mais uma. Com a marcação de eleições antecipadas, o Governo entra em gestão. Fica tudo adiado. A Madeira para. Não há obras, não há concursos, não há nada. Eu pergunto, é disso que os madeirenses precisam agora, nesta altura de grandes dificuldades? É disso que os madeirenses precisam quando temos obras da lei de meios para garantir mais segurança às pessoas ainda por fazer? Quando temos a via rápida, que foi um milagre que conseguimos em Bruxelas, que fosse autorizada para o Estreito de Câmara Lobos, para ser feita? Vamos parar de tudo isto? Vamos parar de tomar decisões só porque algumas pessoas, por interesses pessoais, querem fazer eleições mesmo contra os interesses do PSD? Minhas senhoras e meus senhores, eu fui o primeiro a dizer no primeiro debate televisivo que se perdesse estas eleições, estaria disponível para colaborar com o futuro líder do partido, se estas eleições forem livres, transparentes e democráticas, como espero que assim seja. Se eu for eleito por vontade dos militantes, como eu também espero, eu tratarei de reunir todos os candidatos que agora foram meus adversários, por forma a que possamos, nos 8 meses que faltam pela frente, sarar as feridas, reunir as hostes, tornar o partido mais forte, preparar um projeto cada vez melhor e mais competente e enfrentarmos os nossos adversários que ao fim e ao cabo estão lá fora, para vencermos de forma inequívoca, dando uma alegria de novo aos militantes do partido e muita confiança e esperança a todos os madeirenses. Deixem-me terminar dizendo uma coisa que é um defeito que eu encontro no PSD, mas que só digo entre os militantes do PSD, nas sedes do partido, ou nos órgãos do partido, ou aqui dentro. Acho que o PSD tem este defeito congénito, que é considerar descartáveis militantes do partido que o serviram lealmente durante anos e quando acabam esse serviço, leal e competente em prol da região e do partido, os deixam partir sem o agradecimento, sem a justa gratidão e sem o reconhecimento pelo trabalho que todos tiveram. Eu quero, neste partido que eu quero ser presidente, eu quero que os que saiam tenham tanta importância como os que ficam. Os que desempenharam funções sejam tão importantes como os que desempenham agora. Porque é da junção dos que foram e dos que são que se torna um partido forte, sólido e preparado para combater os nossos adversários e para enfrentar os desafios difíceis que aí vêm. Carro sem gasolina não é? Minhas senhoras e meus senhores, eu também quero dizer, e isto agora tem muita cuidado, porque o partido perdeu eleições em 7 câmaras da região. Eu quero dizer a todos os militantes do partido que nós temos que ter tanta consideração pelos que ganham eleições e pelos que perdem eleições. Todos deram a cara pelo PSD e muitos deles perderam as eleições por razões exógenas à candidatura deles e à pessoa deles, razões que todos nós reconhecemos que têm a ver com a situação política nacional. Minhas senhoras e meus senhores, comigo em presidente do partido, os que ganham vão ser tratados de igual forma que os que perdem, porque todos deram a cara pelo nosso projeto, todos deram a cara pelo nosso partido. E eu quero
todos percebam que os que ganham hoje podem perder amanhã. E os que perderam agora podem vencer amanhã. Todos vão ser precisos. E eu não quero ver ninguém abandonado à sua sorte só porque perdeu. Eu não aceito que hajam vereadores de câmaras onde nós perdermos totalmente abandonados à sua sorte, sem uma ajuda, sem uma orientação e sem o apoio que o partido lhes precisa de dar. Eu não aceito que presidentes de junta ou presidentes de junta que ganharam ou que perderam sejam abandonados à sua sorte, sem a ajuda, sem o apoio que é preciso para essas pessoas continuarem a cumprir, mesmo na oposição, o seu trabalho em prol das populações, fazerem-no bem, para que nas próximas eleições nós possamos ganhar em todos os concelhos da região, como achamos. Minhas senhoras e meus senhores, eu termino dizendo às senhoras e aos senhores que no dia 19 de dezembro não se trata de uma votação qualquer. Não se trata de uma votação que se possa escolher o mais simpático, o mais giro, o mais alto, o mais gordo. Nesse caso, eu ganharia com larga vantagem. O que joga melhor bilhar ou o que joga melhor ping-pong. O que é mais amigo da gente ou o que é menos amigo da gente. É uma responsabilidade muito grande, porque vão eleger um presidente do partido que provavelmente vai ser o candidato a presidente do governo e, se tudo correr bem, o próximo presidente do governo. E as senhoras e os senhores, no dia que tiverem que fazer essa cruz no boletim de voto, pensem bem. Não só nas vossas vidas e nas vidas que têm pela frente, mas pensem nos vossos filhos, nos vossos netos e na terra que nós todos gostamos e tanto amamos, que é a Madeira, e que queremos ver triunfar de novo e mudar para frente. Para isso, precisam de gente humilde, trabalhadora, determinada, experiente, competente e mais um dos adjetivos acabados em ente. Deixem que diga na brincadeira, mas que é verdade, mas isto não seja doente. Também pode haver. Infelizmente. É um caso, passa a brincadeira, é um caso que tem que ser considerado por todos. É muita responsabilidade. Não é uma brincadeira. Lembre-se do que aconteceu nos Açores. Uma má escolha após a saída do Dr. Mota Amaral afastou do poder o PSD, já vai para 20 anos. E nunca mais lá chegamos. Porque cometemos um erro de escolha e não escolhemos, ou não escolheram eles, o candidato certo para seguir com a região no trilho que todos queremos, que é o do desenvolvimento, para distribuir mais alegrias, mais confiança, mais esperança a todos nós militantes do partido e, ao fim e ao cabo, a todos os madeirenses. Minhas senhoras e meus senhores, independentemente de tudo, foi um prazer percorrer a região todos os dias, falando com os militantes do partido de todas as freguesias e chegar agora a esta reta final, que começou já no Porto Muniz com um grande jantar, em Santa Cruz com outro grande jantar, com este grande jantar no Funchal. Amanhã estarei no Porto Santo, onde espero ter um grande jantar. Na sexta-feira em São Vicente. Isto não vai acabar até o dia 19. E contra todas as expectativas e contra todos aqueles que achavam que já tinham o rei na barriga, quem se ri por último vai se rir melhor e nós vamos rir todos, porque havemos de ganhar, se Deus quiser, e se todos os militantes assim